Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade, Cristo Reina. Igreja, expressão de vida, lugar da manifestação do amor e do poder de Deus. Mais uma vez então, rapidinho, com testemunho para você, não é? Dos feitos de Deus. O querer e o efetuar é de Deus. E nós somos instrumento nas mãos dele. E devemos estar sempre prontos, preparados. E Deus me traz essa palavra, né, que está ali, de João, da Samaritana. O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, Deus procura, amém, amados? Verdadeiros adoradores. Procura para quê? Para se manifestar. E para nós, como instrumentos, Deus se manifestar através de nossas vidas. Aleluia. Por isso, o vaso tem que estar purificado, santificado, pronto, aleluia, para quando Deus visitar, então, ele ser usado por Deus, aleluia, ou Deus se manifestar a ele, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então fica essa palavra já para você. Eu lembro ali Josué, onde diz, Deus diz a Josué: santificai-vos e farei maravilhas no meio de vós. Glória a Deus, santificai-vos. Eu vi aonde do pastor Azacorda, com relação a santificar o nosso ministério. Interessante isso me tocou muito. Santificar o nosso ministério. Aleluia, cada um de nós tem um ministério, tem um chamado. Nós precisamos nos santificar e Deus fará maravilhas no meio de nós. Aleluia. Santificar é separar-se para Deus. E a cada dia está vivendo uma espiritualidade real, verdadeira, na presença de Deus. Anda na minha presença. Palavra para Abraão e ser uma bênção. Quanta coisa linda da parte de Deus, da sua palavra, para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vai recebendo aí. Muito bem, estamos num desses ministérios, no bairro Bom Jesus. E lá nós estamos servindo a Deus através desse ministério, lá como pastor, apacentando e liderando a igreja ali na Bom Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí tinha uma família muito pobre, né? E nos cultos eles vinham, acho que era 4 ou 5 crianças, e era um rebuliço, não era fácil. Aleluias! Foi um tempo muito difícil para nós, de provações. O diabo se levantava com tudo, amém, amados? Para a gente parar, para a gente não ir em frente. Aleluias! Mas Deus é maior, glória a Deus. E ali havia uma menina, né? Não vou dar o nome aqui, e essa menina com 13 anos, eu acho já, ela estava muito doente. Então ela fez um exame, bateu chapa, falta de ar, tosse, febre. E naquela época, então, foi dado pelo médico, pela chapa, pelo exame, que o seu pulmão estava tomado de infecção. Estava ali a prova disso, né? A médica olhou e disse: olha, esse caso é muito sério, né? E como não havia condições ainda naquela época de baixar, né? Foi mandado para casa para ser chamada logo depois. Mas, veja, a gente vendo a necessidade e a situação daquela moça, nós a trazemos para a nossa casa, para cuidar dela. Amém? E conversar vai, conversar bem, ministra hoje e amanhã. E ela então, a gente vai descobrindo que há envolvimento, magia negra, ocultismo, né? Uma série de coisas, amém? Que nem vou falar, mas dá para ter uma ideia.
Amém, amados? E a gente então começou a orar por aquela moça até a volta, até o chamado. Aleluias. E numa das noites, meu filho Ezequiel pegou o violão e aí a gente disse assim, vamos até o quarto da Viviane, ela no quarto, deitada, e vamos fazer uma reunião com ela. E a gente começou então com louvor, cantar louvores a Deus, e repentinamente é manifestado naquela moça uma série de demônios, uma casta de demônios, que estava ali, né, querendo matar a vida daquela moça, destruí-la. Amém, amados? E a gente então, não é, começou a orar e repreender os demônios que estavam nela, que se manifestaram. Aleluia, foi legal. Através do louvor, não é? No momento do louvor se manifestou. E aí então oramos e repreendemos, não é? E declaramos o senhorio de Cristo sobre aquela moça, o sangue de Jesus que foi derramado por ela, que ela é propriedade de Deus. Demos uma ordem, Satanás, pega todo o teu demônio e vai embora agora. Lembrando uma palavra que eu já falei, que está ali em Marcos 16, onde diz que repreenderão os demônios e eles sairão. Amém? Continuamos ali aquele culto e de repente a gente viu que estava encerrado aquele trabalho e a moça estava sorrindo e não tinha nada. A gente perguntou, aí, como é que você está? Não, estou bem, não sinto mais nada, nem tosse, nem coisa nenhuma. Glória a Deus, e a esperança encheu o nosso coração. Deus fez algo grande. Interessante, amado, eu tenho que dar uma paradinha nisso. Como a gente perde tempo muitas vezes com as pessoas, falando de médico, falando de situações, não é, da medicina, ou seja, do que for, e muitas vezes nem oramos pela pessoa. Amém? E como a oração é eficaz. A oração é um canal que Deus abriu para nós em Cristo, porque não havia, o véu se rasgou, não há mais separação, e nós podemos adentrar a presença de Deus com liberdade, com alegria, com ousadia e falar com Ele. Então é um canal que Deus abriu para nós. Amém, amados? Pense nisso. Então você pode chegar diante de Deus, abrir o coração, falar com Ele, colocar seus problemas, suas necessidades e também orar pelas pessoas que estão com problemas, nos pedem oração. Então, aí está. Quer dizer, não é o homem que resolveu isso, foi o próprio Deus. E você vê Jesus lá em Mateus dizer, pedir, buscar e bater, aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate, a porta se abre, não é? Lá em João, capítulo 14, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei, será feito. Quer dizer, Deus está motivando a nós adentrarmos a essa realidade e usar esse canal que Ele mesmo abriu. Não havia essa liberdade, mas Cristo naquela cruz, Ele fez com que o véu se abrisse. Ele pagou o preço dos nossos pecados, da nossa salvação. Aleluias! E diz a palavra de Deus que quando Ele diz está consumado, o véu se rasga. Significa acesso agora à presença de Deus como filhos de Deus. Amém? Então, temos que orar muito e todas as nossas ansiedades, necessidades devem ser orado, comunicado e lançado diante de Deus. Amém? Resumindo isso, então fomos para o médico, novamente, e aí foi batido uma nova chapa, né, no pulmão dela, para uma nova verificação. Eles deram medicamento lá, antibiótico, né, para tomar, mas era apenas para poder quebrar o galho. Né? Muito bem, amados. Retornamos, então, teve ali 2 dias, e a pastora sempre junto com ela, né, e a gente sempre em oração, em jejum, aleluias, buscando por Deus, em favor dela. Só que quando nós fomos ali com ela, depois, a médica pegou a chapa
Pegou a chapa, olhou e disse, ué, mas qual é o problema dessa menina? E aí nós explicamos. Claro que a gente sabe que ela está muito mal, febre alta, tosse constante, né? Que era realmente uma situação muito difícil. E a outra chapa mostrou isso. E a médica disse o que para nós? Não, mas essa moça nunca teve esse problema. Mas por que, doutora? Porque a chapa está limpinha, limpinha. O pulmão dela não tem nenhuma sequela, não tem nada. E aí a gente disse para a médica, olha, doutora, não de dizer, mas Deus curou essa moça. Ela ficou meio assim olhando, sabe muito estranho, não tem fé. Eu digo, ela está curada pelo poder de Deus. E essa moça foi curada, completamente curada. E quando nós fomos lá bater uma nova chapa, foi só para ele tirar a febre, checar a coisa. Porque a gente já estava com ela, brincando, conversando, comendo, com apetite, não tinha mais nada. Não tinha mais nada, acabou, aquela moça estava agora totalmente curada. E a médica, ela então disse, não, tem coisa errada aí, me desculpe, mas não pode ser assim como vocês estão falando. E essa chapa aqui, ela disse assim, não pode ser isso aqui, tem coisa, aconteceu algo. Mas aí, amados, a gente, claro, desde o começo estava com essa moça e sabia, mas ela estava aqui parecia uma bruxa, olheira, branca, sem força. Depois da oração, ela realmente despertou, era outra pessoa. E a gente sabe disso. A médica não, mas a gente sabe. E aí, doutora, o que a gente faz? Vamos para casa, vamos embora. Essa moça nunca teve nada. Disseram assim, teve sim. Amém? Glória a Deus. Veja, quando uma pessoa não crê em Deus, a primeira coisa é duvidar, achar que isso é besteira, isso é bobagem. Né? Imagina só. Né? E como nós muitas vezes não temos fé, demos muitas desculpas. Amém, amados? Foi acaso, tinha que ser assim, foi medicamento, né? E não glorificamos a Deus. Estávamos de oração e jejum, oramos por ela, trouxemos ela para a nossa casa, vimos quando se manifestou o inimigo, né? Manifestação, ela é visível. Amém, amados? Repreendemos, ela foi curada, e é claro que a gente checou no exame para confirmar isso por causa dela. Amém? Glória a Deus. Aí está então esse testemunho, essa glória de Deus. Aleluia. Eu quero findar ainda com outro testemunho. Lá na Bom Jesus, uma moça foi na igreja e tinha um dos ouvidos que ela não ouvia. Ela pegou e consultou e deu que estava furado o tímpano. Nós oramos por ela e ela voltou a ouvir os dois ouvidos. E aconteceu algo, falou que pouca fé, falta de fé. Ela chegou em casa e disse, pai, eu não preciso mais me fazer cirurgia, porque estou ouvindo. E provou para ele, sabe, botando o dedo no ouvido. E ele não acreditou. Resumo, a moça sumiu. Fomos atrás, ele obrigou ela a fazer a cirurgia. E foi feita a cirurgia. Aí está corte do lado. E ela ouvia. Nós pedimos a ela, fala com o teu pai, faz um novo exame. Não é? Mas não, eles fizeram valer um antigo exame. E por isso foi feita uma cirurgia nela. Ela estava ouvindo tudo. O que é a falta de fé? Amém, amados? E quantas pessoas, muitas vezes, estão com o exame marcado, são curados da igreja e chega no médico, ele fala que prevaleceu o primeiro exame, então lá vai a cirurgia de novo. E aí ele vai ficar a boca aberta, vai olhar e cadê? Já tivemos casos que nem esse. Amém? Então fica aqui isto também para você ficar antenado nas coisas. Amém, amados? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te abençoe. Pastor Francisco Lucas, testemunhando os feitos gloriosos de Deus. Está nele o querer e o realizar, aliás. Fica na paz!